Você está ouvindo um podcast cheio de saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Erivaldo, estudante de Educação Física, e eu estou aqui com a minha companheira... Olá, eu sou a Isabelle, estudante de Medicina. E nós formamos o podcast Cheio de Saúde. A pauta de hoje é uma pauta bem específica da área da saúde, bem específica mesmo. A gente vai falar um pouco sobre o sistema respiratório. Vamos adentrar um pouco, mas não muito. E a gente vai falar também um pouquinho sobre o que cada área pode trazer, explicar um pouco de modo geral. Acho que vai ser bom. Vai ser bom, sim. Bom, e o que é o sistema respiratório, afinal de contas, né? A gente sabe que para que o nosso corpo funcione corretamente, nós precisamos de oxigênio. E é exatamente o sistema respiratório que vai ser responsável por levar o oxigênio presente no ambiente até os nossos pulmões. E lá vai acontecer aquela troca gasosa, né, entre o oxigênio e o gás carbônico. Legal. Entretanto, quando a gente começa a pensar na respiração, tecnicamente não é algo que a gente controla, né? A gente tem nosso sistema autônomo, sistema nervoso autonômico. Ele que vai regular a nossa respiração, para mais ou para menos. Quando a gente está dormindo, a gente respira um pouco menos, tem uma frequência de respiração um pouco menor. Quando a gente está fazendo exercício físico, a gente tem uma ventilação maior de gases, né, dessa troca gasosa. Eu já vejo, não façam isso em casa, né, mas eu já vi até um pessoal tentando parar de respirar e segurar, para ver até quando segurava. Mas até o próprio sistema nervoso autonômico já sinaliza e te desmaia para que você não faça isso em casa, viu, gente? Te desmaia para que você volte a respirar. Saca? Tipo, realmente tem que ser um fator externo ambiental mesmo, ou alguma fatalidade, alguma doença, algo assim que vai te privar de respirar. Senão, o próprio sistema do corpo, essa máquina inteligente que a gente ocupa, ela consegue responder muito bem. Isso aí me lembrou aquela brincadeira que tava tendo muito famosa antigamente, né? Que a pessoa cruzava os braços e segurava a respiração enquanto o outro pressionava ela pela parede. Ali, ela desmaiava durante um instante justamente por conta disso, que faltou o ar. Tinha É essa brincadeira? forçado. Tinha essa brincadeira. Bem famosa. A pessoa era forçada assim com os braços cruzados na parede. Uma pessoa segurava e ela prendia a respiração. Daí, sem ar, desmaia. Nossa, não sabia dessa brincadeira, não. Pois é. E aí, cara, o que acontece? Acontece que esse sistema, ele é o responsável por colocar o oxigênio nos nossos outros sistemas e é responsável por a gente expelir dióxido de carbono por meio de difusão de oxigênio e de dióxido de carbono. Ela tem a sua ventilação por umas partes desse sistema, né? Isabelle, como é que é dividido aí o sistema respiratório? Vamos lá. O sistema respiratório ele tem alguns órgãos, além do pulmão mais famoso, né? A gente vai ter ali a cavidade nasal, assim, ordem de entrada, né? Depois a faringe, que é comum tanto para o digestório quanto para o respiratório. Aí depois vem a laringe, que já é só do respiratório, a traqueia e os brônquios. Além disso, a gente tem uma série de outras estruturas associadas, né? Como os músculos, que são, assim, essenciais para a mecânica respiratória, né? Para o movimento de inspiração e expiração. Talvez tenha ficado muito cheio de nomes, mas, assim, é só para entender a complexidade que é esse sistema em si, né? E eu vou fazer alguns questionamentos aqui que talvez para responder ao longo, para poder instigar um pouco. Como, por exemplo, você já parou para pensar que toda vez que você está respirando normalmente, daí você para pensar que você está respirando, você automaticamente para de respirar automaticamente, ou seja, você não precisa lembrar que você respira? Ou talvez, por que a gente não consegue respirar debaixo d'água? Ou por que conseguimos respirar com a boca? Como a gente consegue sentir cheiros e por que algumas pessoas que são infectadas com Covid-19 perdem o olfato temporariamente?
Como é possível morrer afogado sem estar dentro d'água? Por que a gente se engasga? E o que é o soluço? E por que a prática de exercício influencia no sistema respiratório? Então, acompanhe a gente se você ficou interessado, curioso nessas perguntas que iremos responder aos poucos ao longo do podcast. Legal, legal. A gente tem a gente vai ter que mexer um pouquinho com química nessa conversa sobre sistema respiratório. A gente vai ter que falar um pouco sobre essa troca gasosa que acontece, como que ela acontece. Quando a gente respira, né, o ar entra. Se eu não estou enganado, eu acho que 20% daquilo que a gente respira é oxigênio. Então, entre essas partículas de O2, né, por essas vias que a Isabelle falou, e entra no pulmão, bonitinho e tal, lá, vai chegando nos brônquios e chega até os capilares dos alvéolos. Nos capilares dos alvéolos é onde basicamente o pulmão vai ter o contato, nesses capilares a gente vai ter contato com os nossos outros sistemas. E nesses capilares, basicamente, acontece um efeito cascata, que os oxigênios eles estão em maior concentração porque eu estou inspirando, e do outro lado desses alvéolos está o nosso sangue, está rico em dióxido de carbono, e por meio da hemoglobina esse oxigênio ele vai sair do meio de maior concentração, que são os capilares dos alvéolos, para o meio de menor concentração, que é onde está a hemoglobina. Aí entra esse oxigênio e o dióxido de carbono faz o caminho contrário. Ele está em maior concentração no nosso sangue nesse momento e ele passa para os capilares dos alvéolos para fazer o caminho de expiração, jogar esse dióxido de carbono para fora. O negócio interessante é que a gente inspira O2 e a gente expira dióxido de carbono. O2, O e o 2. Dióxido de carbono são 2 oxigênios e 1 carbono. Então isso está intimamente ligado a você também queimar gasto energético. Você também tá ligado com gasto energético, porque você está expirando um componente químico a mais do que você está inspirando. Esse movimento de inspirar e respirar, ele é feito por meio dos músculos intercostais e do diafragma. Basicamente, ele relaxa para o pulmão inflar e encher de ar, e ele contrai para apertar o pulmão e o ar sair, no caso, o dióxido de carbono. É basicamente assim que acontece a nossa respiração. Obviamente, diga. Não, só puxando aqui sardinha, só porque uma das respostas seria essa questão do diafragma aí, quando ele contrai, é o tão famoso soluço, que é uma das perguntas, e o que é o soluço? É justamente a contração do diafragma involuntária, que ele vai se contrair e vai expulsar uma quantidade de ar ali que não se esperava, daí faz aquele barulhinho assim. Então, o soluço é só isso mesmo, só pra abrir parênteses, fechar parênteses. Muito legal, muito legal. E a gente começa a se perguntar o porquê dessa troca gasosa. Por que tem que entrar oxigênio e por que tem que sair dióxido de carbono? Cara, o oxigênio é basicamente o alimento da nossa célula. Esse componente químico é o que vai alimentar a nossa célula. Bem, nesse contexto, a educação física, a gente já começa a mergulhar um pouquinho na ação da educação física para manutenção, tratamento, cuidado, prevenção ou aumento mesmo dessa capacidade dessa troca gasosa. Na educação física a gente a gente usa um padrão ouro para a gente medir essa quantidade de respiração que você está fazendo. A gente chama de VO2 máximo, capacidade máxima de ventilação de oxigênio. Quanto maior, mais ventilação de oxigênio você tem na célula. Por meio de alguns exercícios físicos mais focado no cardiorrespiratório, esses exercícios eles aumentam essa quantidade de ar, de oxigênio que você consegue absorver. E por que acontece isso? Lá na célula, a gente tem as mitocôndrias.
mitocôndrias são basicamente os que vão captar esse oxigênio e trazer para dentro da célula, fazendo a respiração celular. Nessas mitocôndrias, quando você acaba tendo um treino rotineiro por um longo período de tempo, de forma que aumente, que peça para que o corpo aumente a capacidade de ventilação de oxigênio, você começa a ter uma tal de biogênese mitocondrial. A biogênese mitocondrial é basicamente aparecer, nascer, crescer mais mitocôndrias. E por ter mais mitocôndrias, você vai conseguir captar mais oxigênio, trazer para dentro da célula e ter mais fôlego. E é por isso que alguns nadadores eles têm mais fôlego do que a gente que acaba que não nada. Alguns corredores, ciclistas, gente que treina em alto rendimento ou até moderado baixo também. Pela sua rotina de treino, você aumenta essa sua capacidade de VO2 máximo. Vamos entrar um pouquinho, né, no porquê de fazer isso. Por que a gente precisa aumentar essa capacidade de ventilação de oxigênio no nosso corpo? Cara, eu encontrei pesquisa desde 1935 que eles faziam testes de natação com medida de VO2 máximo, ou estimativa pelos critérios deles, usados na época, de que o treinamento resistido durante um período de tempo, ele fazia com que crianças que tinham asma sentissem menos ou até mesmo se curassem da asma devido ao exercício físico de forma rotineira. Então, a capacidade de você fazer essa troca gasosa um pouco mais elevada devido ao treinamento, ela pode combater e tratar certas doenças crônicas respiratórias. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A prática regular de exercício físico, ela te ajuda a lidar com isso. Sinusite, rinite, hoje essas doenças crônicas, cara, não sei, eu converso com umas pessoas assim, quase todo mundo tem essa, ou pelo menos fala que tem. E a prática de exercício físico melhora tanto que pode até te curar em relação a essas doenças crônicas. É muito massa isso, muito massa. É muito interessante mesmo. Falando em doenças crônicas, indivíduos geralmente com problemas cardíacos, eles tendem a desenvolver edema pulmonar. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é justamente essa questão de que os nossos pulmões, nossos pulmões, eles têm umas estruturas, né, que o Erivaldo falou, que são os alvéolos pulmonares. Eles têm um formato assim de saco de uva, e eles ali onde ocorrem as trocas gasosas, como o Erivaldo comentou antes. Então, geralmente pessoas com problemas cardíacos, elas têm edema pulmonar, que é caracterizado pelo excesso de líquido dentro desses alvéolos. E, poxa, líquido no local que deveria ter ar vai causar algum problema, né? E dependendo da gravidade desse líquido, a pessoa tem a sensação de que ela está se afogando. Então, assim, a pessoa pode vir a morrer afogada, entre aspas, sem ser dentro d'água, como eu comentei antes. E, assim, uma coisa bem interessante, né? Porque a água dentro dos nossos pulmões não permite que haja as trocas gasosas. E, assim... Cara, esse negócio... Diga. Não, pode falar, perdão. Esse negócio ele tá muito em alta hoje em dia, a gente falar de sistema respiratório justamente por conta do Covid, né? Que tem uma dessas causas da doença, esse edema pulmonar, né? O Covid, inclusive, o Covid pode causar várias alterações do sistema respiratório, né? Que ficou em alta, inclusive o tromboembolismo e a perda de olfato. Puxando para a perda de olfato agora, o que acontece é que dentro da nossa cavidade nasal, né, no nariz, a gente tem uma epitélio chamada epitélio olfatório. Existe um tipo de célula chamado neurônio, que ele é responsável pela transmissão, né, de informações do nosso corpo para o cérebro. E, assim, nesse epitélio existem os neurônios olfatórios, né, de olfato, eles são responsáveis justamente pela detecção do olfato. E, assim, como qualquer outra célula, células é a unidade funcional do organismo, elas estão vivas, então elas precisam de apoio metabólico, de apoio físico, assim como esse neurônio também precisa. O vírus SARS-CoV-2, ele não ataca diretamente esse neurônio, mas estudos sugerem que ele ataca justamente as células responsáveis
por dar esse apoio metabólico e físico para os neurônios. E quando ele ataca, os neurônios já não têm mais esse apoio, e aí eles sofrem danos, né? Então, com esse dano nos neurônios olfatórios, a pessoa perde o olfato. E por isso que a gente vê muita gente infectada que perde o olfato durante a infecção. E assim, dependendo do organismo da pessoa, pode demorar mais tempo ou menos para recuperar esse olfato, né? Então, é bem interessante essa questão do Covid, tá bem alta mesmo. Acho legal a gente entender melhor como funciona isso. É um dos primeiros, não sei se é um dos primeiros sintomas, mas é um sintoma bem comum, né? Sim, é bem perda de comum. olfato. E por ser uma doença respiratória, o Covid, e ele tá muito em evidência, hoje a gente entra muito em debate do quanto ele é danoso para a gente, o Covid-19, para o nosso sistema respiratório, quanto o que a gente pode fazer para tentar diminuir esses sintomas, o quanto que a gente pode fazer. Desde da fisioterapia respiratória, Muito importante. né, desde prevenção até tratamento. Eu não sei se o pessoal sabe, mas no tratamento do pós-Covid, o pessoal faz esforço físico para aumentar a capacidade de ventilação de oxigênio no corpo, com fisioterapia e exercício físico. Tanto que, se eu não me engano, em uma UTI, Isabelle pode estar falando, pode me corrigir se eu estiver errado, tem que ter uma quantidade de enfermeiros, um médico e fisioterapeuta trabalhando junto para tentar tratar isso durante e pós, né? Não sei se Eu sou sei que aluna os do três tem primeiro que ano ter. ainda. Eu sei que os três tem que ter, mas eu não sei a quantidade certa que tem que ter. Se eu não me engano, eram 5 enfermeiros para cada leito de UTI ideal, né? A gente sabe que na realidade, durante a pandemia, o pessoal tratava do jeito que dava, da forma que dava, com o que tinha. Médico e fisioterapeuta trabalhando junto. Senão você não consegue. Então, tratamento e prevenção não farmacológica, só que essa prevenção para não diminuir, não excluir a chance de você pegar. Isso é muito mais imenso do que somente o tratamento prévio não farmacológico. Quando a gente fala no tratamento não só para Covid, para outras doenças respiratórias, o caso de você estar preparando o seu corpo é para o seu corpo conseguir lidar de uma melhor forma com aquela doença, com aquela infecção. E não te exclui a possibilidade de pegar, porque isso aí é muito mais difícil, porque não depende somente de você, depende de outros fatores. A gente não controla tudo do nosso corpo, né? Inclusive, nossa respiração a gente não controla, basicamente. São coisas que são interessantes da gente pensar, interessante da gente começar a fazer, cuidar do nosso corpo. Acho que quase todo programa a gente vai estar falando isso. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, para que se a gente seja cometido com algum tipo de doença respiratória, ou outro tipo, o nosso corpo consiga lidar da melhor forma possível, dado a nossa situação. A gente tem episódios de pessoas que, por exemplo, têm dispneias, tem algumas patologias assim, que também são tratadas com tratamento não farmacológico. Não que o tratamento farmacológico ele não vá servir, ele vai servir. Só que o tratamento não farmacológico ele também é uma possibilidade para você fazer esse tratamento. Ou fazer essa prevenção, ou a diminuição de efeito, caso tenha. É isso, a gente fica em atento também os protocolos de segurança para poder evitar o contágio de Covid. É bom sempre ressaltar aqui. O Erivaldo falou uma coisa bem interessante, que boa parte do dia nós não controlamos a nossa respiração, nós não temos consciência do controle da nossa respiração, né? A gente não, o que acontece? Os músculos envolvidos na respiração, o diafragma e os músculos intercostais, eles, apesar de serem esqueléticos, né, que eles têm controle voluntário, existe ainda uma estrutura do sistema nervoso chamado bulbo ou medula oblonga, que ela fica localizada ali no tronco encefálico, aqui pertinho da nuca, assim. E ali a gente tem os centros respiratórios, que eles são responsáveis pelo controle da nossa respiração involuntária. Então, ele pega informações, tanto do nosso controle respiratório voluntário, quando a gente está controlando a respiração voluntariamente,
quanto de informações da quantidade de oxigênio no nosso corpo, a quantidade de gás carbônico, né, dióxido de carbônico, e a quantidade dos prótons H+, no nosso corpo. Eles conseguem ler isso e traduzir, e assim eles conseguem produzir, gerar um ritmo cardíaco. Então, por isso, muitas vezes a gente não lembra que a gente está respirando durante o dia, e só quando a gente toma consciência que a gente precisa respirar, que a gente começa a controlar voluntariamente, mas daqui a pouco, logo, você já não está mais consciente de que você está respirando. E assim, pessoas que têm problema no bulbo, ou então de certa forma sofrem um acidente e o bulbo é prejudicado, eles sofrem muito com isso, porque o bulbo ele não controla somente a respiração, né? Ele controla também os ritmos cardíacos, ele tem uma série de funções, é uma estrutura assim vital no nosso corpo. Então é bem legal de nós pensarmos isso, né? E outra curiosidade legal também é porque, assim, mudando um pouco mais de assunto, né? Assim, quem de nós nunca desejou respirar debaixo d'água? Acho bem, assim, a água, como o Orivaldo falou, o oxigênio é O2, né? E a água é H2O. Então a água tem um oxigênio ali, mas infelizmente ou não, né, dependendo do que é, o nosso corpo ele não consegue usar esse oxigênio da água como forma para poder nutrir realmente os nossos órgãos e tecidos da forma metabólica e da forma necessária, como o Erivaldo comentou antes. Ao contrário de alguns outros tipos de animais, tais como, por exemplo, peixe, moluscos, crustáceos, que eles têm um outro tipo de respiração, né? Eu não sou nem bióloga nem nada do tipo, mas acho uma curiosidade bem interessante de falar, que eles possuem um outro tipo de respiração, que é a respiração branquial. Então, assim, as brânquias, quando a água passa pelas brânquias, elas conseguem capturar o O2 da água e devolver em oxigênio. Então, é muito similar do que a gente faz naturalmente aqui com o ar, mas eles conseguem fazer com a água. E a água sai do animal, né, do ovo do animal, um pouco menos oxigenada no caso, e assim eles conseguem aproveitar o oxigênio. Eles Então, assim, é conseguem uma coisa... separar o hidrogênio, né? não sei se você separar direito, como eu disse, eu não sou... Aham. Mas a água, ela volta menos oxigenada, no caso, né? Mas é uma coisa bem interessante, assim, né? As formas diferentes de respiração. Enfim, existem diversas, mas eu só acho legal uma curiosidade para nós sabermos. Uhum. E é o bulbo que também que sinaliza o corpo quando a gente precisa de mais oxigenação, quando a gente, por algum motivo, seja fisiológico ou patológico, a gente precisa de mais ar e a gente começa a usar a boca para respirar? Ah, sim, a questão da respiração da boca. Assim, geralmente a gente respira pela boca quando, por exemplo, a gente está gripado e nosso nariz está entupido, né? O que significa o nosso nariz entupido? A gente está com a cavidade nasal ali congestionada por mucosa. E aí a gente usa muito a respiração pela boca em casos assim, por exemplo. E assim, como é que a gente consegue respirar pela boca, né? Porque, assim, é uma coisa assim pensar, mas como eu falei, lá anteriormente a gente tem essa estrutura respiratória chamada faringe, né? E a faringe, ela fica logo aqui após a nossa cavidade nasal e a nossa cavidade bucal, ali no encontro das duas. A gente encontra a faringe, então ela é um órgão comum tanto para o sistema digestório quanto para o sistema respiratório, o que significa que ele vai passar tanto ar quanto comida, né, alimento. E aí a gente consegue respirar pela boca, mas assim, não é muito recomendado no caso, porque o ar em si, ele contém muitas sujeiras, detritos, pode conter também patógenos em si, né? Isso é vírus, bactérias, micro-organismos em si. Então, o ideal seria o ar passar pelo nosso nariz, porque o nosso nariz, a gente tem os pelos do nariz, né? Que tem um outro nome bem chique que eu descobri que se chama vibriças, mas é a mesma coisa. E ele serve justamente como um filtro, para poder filtrar essas partículas presentes no ar, que a gente não consegue ver, mas existem muitas partículas presentes no ar. E, inclusive, um dos principais meios de contágios do Covid, né, que os estudos indicam, é justamente partículas suspensas os vírus presentes, essas partículas suspensas no ar, a pessoa vai e inspira aquilo e é contaminada. Então, os pelos do nariz, eles servem justamente para poder filtrar esse ar que a gente respira, para poder não levar ar contaminado, ar sujo para dentro dos nossos pulmões e assim evitar uma futura infecção, enfim. Mas assim, é possível respirar pela boca,
Mas é recomendado, assim, mesmo assim, respirar pelo nariz. Inclusive, nos exercícios físicos, né? Eles indicam, assim, pra você inspirar com o nariz e expirar com a boca, né? Que seria o mais recomendado. Né? Tem a questão fisiológica e patológica também. Às vezes a gente no exercício físico, isso é de alto vigor, a gente acaba utilizando a boca e o nariz para puxar o ar, porque a gente está muito precisando de oxigênio para alimentar a célula para a gente continuar fazendo força e contraindo os músculos. Outro negócio legal é que quando É, a gente respira pelo nariz, a gente consegue a gente consegue respirar de 7 a 8 litros de ar por minuto. Quando a gente começa a usar a boca, cara, tem relatos de que chega até 25 litros de ar por minuto. Então, nossa. é muita coisa. E às vezes é por isso que alguns atletas, ou até mesmo a gente, quando a gente precisa de uma necessidade de uma respiração mais vigorosa, a gente acaba usando tanto o nariz quanto a boca. E realmente, a gente precisa dessa filtragem que o nariz faz. Só que isso às vezes não é aquilo, não é muito do nosso controle. Se o corpo vai dar um Sim. jeito, cara. Ele vai dar um feedback ali, ó. Tô precisando de oxigênio, cara. Vamos dar um jeito. Vamos começar a fazer isso aí, porque daí pra frente, se a gente não conseguir ventilar, a gente vai fadigar e a gente não vai conseguir executar essa tarefa. É muito da hora como funciona a máquina humana, sabe? Esse feedback que ele dá, que ele precisa, tanto positivo quanto negativo, é muito legal. Sim, é muito legal mesmo. Essa questão foi justamente o que você comentou, né? Que você começa a fazer atividade física, daí começa a ter uma concentração maior porque você está queimando energia, então começa a ter uma concentração maior de gás carbônico no teu organismo do que oxigênio, né? E isso vai chegar lá no bulbo, o bulbo vai mandar essa informação, então a gente precisa hiperventilar, precisa aumentar a frequência respiratória, e às vezes é o que tu acabou de falar, não, o volume de ar que entra só pelo nariz às vezes não vai ser o suficiente para hiperventilar, né? Para poder a respiração acompanhar o exercício, a demanda do corpo. E daí você precisa respirar pela boca também, é bem interessante mesmo. Olha, pelo menos eu acho que isso aí vai dar uma ajudada ao pessoal aí pra fazer as provas de fim de É, ano, acho que vai dar uma ajudada ao pessoal. provas de Mas é fim de legal. ano chegando. É legal a gente conversar disso. A gente tava passando por uns assuntos bem amplos, bem abrangentes, aí a gente mergulha em um específico. Acho que é legal, acho que é legal. Vai ter mais desses de sistemas, eu gostei. Mande pro seu amigo ou amiga que quiser fazer vestibular e tá precisando de ajuda no sistema respiratório, ele dá uma Exatamente. estudada ouvindo, Muito bom, muito bom. Das melhores formas de estudar. Mas provavelmente. não siga nas redes sociais, viu, gente? Se você precisar de algum contato para falar com a gente sobre alguma sugestão de episódio, crítica construtiva, pelo amor de Deus, você pode mandar um e-mail para o podcast cheio de saúde@gmail.com. Tem o Instagram também, você pode mandar pela DM do Instagram. Se você quiser relatar alguma coisa que fique um pouco maior do que o que cabe na DM do Instagram, mande por e-mail que a gente vai ler e a gente vai tomar alguma providência em relação a isso. Seja conversar sobre, seja um episódio novo, seja uma retificação. No fim das contas, a gente ajuda e a gente é ajudado também. A gente está crescendo junto. Sim, nos dê ideias também, né? Como você disse. É isso aí, galera. Valeu! Valeu. Para finalizar, gostaria de agradecer a quem chegou até aqui e pedir para que nos siga no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos 2 episódios por mês, então fiquem ligados e até a próxima.